Formando cidadãos. Esse é o título da nossa reflexão de hoje. Conta-se uma velha fábula que alguns peixes se sentiram muito incomodados por verem uma porção de lagostas nadarem para trás em vez de nadarem para frente, como seria o natural. Então reuniram-se os peixes e ficou resolvido abrirem uma escola destinada a ensinar as pequenas lagostas a nadarem corretamente. Bom número de jovens lagostas compareceu, porque os peixes entenderam que, começando com as pequenas lagostas, quando essas crescessem, estariam nadando direito e certamente não esqueceriam mais o que haviam aprendido. A princípio, aprenderam muito bem, mas logo em seguida, ao voltarem para suas casas, vendo seus pais e mães nadarem na antiga maneira incorreta, logo esqueceram as lições aprendidas. Amados, podemos tirar grandes lições dessa história. Assim como essas lagostas aprendiam e logo depois esqueciam, pela influência da convivência, da mesma forma acontece com pessoas e principalmente com crianças e adolescentes. Temos muitos exemplos de pais que têm feito o máximo para criar seus filhos dentro de regras e princípios familiares em seus lares, no intuito de os tornarem cidadãos da terra e também do céu. No entanto, por conta da má influência de alguns colegas na escola e também em outros lugares, temos travado uma guerra diária entre o certo e o errado, para criar nossos filhos de forma que agrade a Deus. O pior de tudo isso é que às vezes temos visto nossos filhos sendo influenciados por alguns educadores de ideologias modernas e seculares, que simplesmente acham que os tempos são outros e que todos devem ser ou fazer o que bem entenderem, sendo que essa opção não deve estar disponível para crianças e adolescentes. Obviamente que temos também excelentes educadores que dão o máximo de si para educar nossos jovens e crianças de forma correta, e, no entanto, a negligência de alguns pais tem tornado todo esse esforço inútil. Como se não bastasse, temos uma grande desvantagem nessa guerra de princípios para orientar nossos filhos, pois temos como rivais as redes sociais, que a todo momento estão deturpando todos os valores espirituais e familiares, apresentando o errado como se fosse o certo. Amados, a verdade é que estamos vivendo dias difíceis, em que o certo parece errado e o errado parece certo. E o que fazer para vencermos essa guerra de princípios em que às vezes temos a impressão de que estamos sendo vencidos? A resposta e a solução existem, e as encontramos na Palavra de Deus escrita, a Bíblia Sagrada. Vejam 2 Timóteo 3, 15 a 17. Porque desde crianças você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se verdadeiramente colocássemos em prática as orientações de Deus contidas em sua palavra, certamente erraríamos menos e acertaríamos mais. Infelizmente, o nosso erro é que na maioria das vezes nos preocupamos mais em capacitar nossos filhos para a vida profissional e negligenciamos a vida espiritual. Se invertêssemos a ordem, certamente teríamos bons filhos, bons pais, bons cidadãos e cidadãs, preparados para o mundo e capacitados para a eternidade. O sábio Salomão nos deixou um conselho fundamental para isso. Vejam Provérbios 22, 6. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Bem verdade que mesmo ensinando às vezes não dá certo. Porém, temos que entender que ensinar filhos não se resume apenas em ordens e castigos. É preciso amor, carinho, atenção e, o mais importante, a melhor maneira de ensinar um caminho para alguém é caminhando na sua frente. Tente, faça isso e tenha certeza,
um dia você verá que o seu esforço não foi em vão. Que Deus abençoe você, a sua família e todos à sua volta. Fiquem todos com Deus. Amém.